Refinanciamento. Quantas parcelas pagas você já possui de empréstimo consignado? Responde para mim aqui nos comentários. Quantas parcelas de empréstimo consignado do seu contrato ativo com o banco você já pagou? Vai comentando aí. Gente, atenção. Eu trago uma excelente notícia para todos vocês, aposentados, pensionistas, BPC-LOAs, que contrataram empréstimo consignado com o banco antes de 2022, ou de 2022 para trás, tá? Você contratou empréstimo em 2022 ou antes de 2022, ainda está ativo o seu contrato, você nunca fez refinanciamento e portabilidade antes, a sua parcela é acima de R$100 por mês, você ainda deve mais de 5 mil para o banco? Responde para mim aqui se sim, se você se enquadra nesse critério. Mas só quem contratou em 2022 para trás. Se você contratou ano passado ou agora esse ano, não dá. Tem que ser de 2022 para trás. Por isso que eu perguntei, quantas parcelas pagas você tem? Vamos falar de chance de refinanciamento. O que é refinanciamento? Gente, os bancos abriram uma campanha esse início de ano para ajudar vocês a pagar IPTU, IPVA, as contas. Muita gente, mesmo atualizando o salário, não conseguiu ter margem livre suficiente para contratar empréstimo. E as pessoas estão duras, estão necessitadas e os bancos eles sempre entram com o papel fundamental de ver se consegue liberar algum crédito no mercado para esse público, principalmente aposentado, pensionista, que consegue um crédito mais barato por ser consignado na folha. E aí o que acontece, né? Os bancos, eles estão liberando agora nos próximos dias um refinanciamento, vai ser a semana do refinanciamento, a semana da portabilidade. O que isso significa, Ana? Significa que os bancos eles irão comprar a sua dívida, porém os bancos têm as suas próprias políticas, eles têm os seus próprios requisitos para comprar essa dívida, porque tem que ser vantajoso para ele, né? E quais são os requisitos? A maioria dos bancos, para poder refinanciar um contrato de empréstimo, você tem que ter no mínimo 24 parcelas pagas, ou seja, 2 anos de contrato ativo pago, que é um contrato pago parcial, né? Esse contrato tem que ter 2 anos pago, você tem que ter parcelas que são acima de R$100, o seu saldo devedor, o valor que você ainda deve para o banco, mesmo pagando esses 2 anos de empréstimo, tem que ser acima de 5 mil e tem que ter pelo menos mais uns 2 anos no mínimo a pagar, né? Então, o banco prefere aquela pessoa que tem um contrato longo, por 7 anos, 84 vezes. Por quê? Se você já pagou 2 anos, estamos falando que você ainda tem 5 anos para pagar. Então, o banco, ele compensa comprar sua dívida. Porque ele vai comprar, vai fazer a sua dívida ficar mais barata, ele vai recalcular a sua dívida, ele vai quitar aquele empréstimo seu à vista e ele vai refinanciar com uma taxa de juros mais barata, porque se você contratou um empréstimo há 2 anos atrás, né, o que vai acontecer? Você contratou com uma taxa de juros alta, provavelmente a sua taxa foi acima de 2% ao mês, que era a taxa de juros da época, né, ainda mais na época de pandemia que os juros ficou caríssimo. Aí o que aconteceu? Depois da pandemia, os juros começou a cair. O governo agora está na 4ª queda consecutiva de juros de consignado. Então, compensa muito. Você consegue, às vezes, uma parcela de R$400 reduzir para 350, para R$300, para 280, como teve casos que a gente conseguiu reduzir. Isso ajuda muito vocês. E aí você tem a opção ainda de escolher ou só reduzir a parcela ou manter a mesmo valor de parcela e ao invés de reduzir esse valor de redução, você pegar em dinheiro. Às vezes libera 2 mil, 5 mil reais para você na mão e não muda a sua parcela. Então, olha só o que legal, né? Então, o refinanciamento, os bancos vão abrir essa campanha por causa de início de ano. Quem contratou empréstimo consignado de 2022 para trás e você se enquadra nesses critérios que eu falei, a sua parcela é acima de R$100, você ainda deve mais de 5 mil para o banco, você ainda tem mais de 2 anos ainda devendo para o banco, você nunca fez portabilidade, porque tem gente que fala que não e você fez um monte de refinanciamento, um monte de portabilidade do contrato. Aí não adianta chamar, porque você perde seu tempo, perde nosso tempo e o banco não vai aprovar. Então você não pode ter feito refinanciamento ou portabilidade desses contratos, tá? Então se você se enquadra nesses critérios que eu falei, chama a nossa equipe, você vai entrar lá no meu INSS, você vai tirar o extrato de empréstimo consignado, atualizado e mandar para nossa equipe, porque a nossa equipe precisa analisar todos os contratos ativos, taxa por taxa. Às vezes dá para unificar todos os contratos em um só. Imagina, em vez de você estar devendo para 10 bancos, vai dever só para um. Ele vai refinanciar, aportar tudo
e resumir para você em uma única parcela, facilitando muito a sua vida, a sua negociação. Então chama a nossa equipe, porque a gente vai abrir a campanha de refinanciamento e vai recalcular esses contratos tudo, diminuindo a dívida tudo de vocês. Claro que não é garantia de aprovar, porque o banco ele analisa se ele quer ou não comprar sua dívida, mas a gente vai tentar fazer de tudo para conseguir. É um serviço 100% gratuito, 100% seguro, 100% legal, 100% online. Então chama que a gente ajuda, o link da nossa equipe tá aqui na descrição do vídeo. Não esquece que você tem que enviar o extrato do empréstimo. Ana, não tem acesso ao meu INSS, liga no 135 e pede. Mas traga esse extrato, senão a gente não consegue ajudar, beleza? Beijo, até logo.